Crepúsculo é uma saga que com certeza desde o seu início dividiu muitas opiniões, mas eu falo com mais certeza ainda que hoje o nosso olhar está diferente. A gente tem que lembrar que, antes de tudo, o vampiro é uma figura da literatura. E por causa disso, os vampiros que vemos nas telinhas, telonas e teletubbies são inspirados, de certa forma, nas obras daquela época. Mais precisamente no final do século XIX, lá na Itália, quando foi lançado o conto O Vampiro, que logo foi associado à figura de Lord Byron, um poeteiro, quer dizer, um poeta do romantismo. Isso porque o autor deu a entender que a inspiração o personagem tinha vindo justamente da figura do Lord Byron. O vampiro era um nobre, melancólico, mulherengo, solitário, inteligente. Assim como nos poemas e na própria figura do Byron. Guarda esse nome. Hoje, o vampiro ainda é um grande ícone da cultura pop, mas também é uma figura que pode ser usada para problematizar gênero e sexualidade. Isso porque, por tradição, o vampiro é uma figura queer. Como Natalie Wilson afirmou, geralmente o Crepúsculo é analisado sobre o aspecto da feminilidade. Isso porque não é muito difícil da gente perceber que a maioria do público é composto por mulheres e meninas. Porém, contudo, todavia, entretanto, é necessário a gente analisar Crepúsculo sob o aspecto das masculinidades. Já que a Nina Secrets? Não. Nina Albeck disse: toda geração aceita o vampiro que precisa. Então cabe a gente se perguntar o que Edward Cullen diz sobre o século XXI. Edward segue o clássico modelo de vampiro. Ele é bonito, solitário, misterioso e magrelo. E ele se considera um vampiro vegetariano, porque ele não se alimenta mais de sangue humano, mas sim de sangue de outros animais. Ele ainda assim é perigoso, só que de uma forma diferente. Tanto que a Jessica Gruber compara ele com o herói byroniano. Mas calma que eu vou explicar isso melhor. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Diferente daquele herói clássico, certinho, perfeito, que a gente já está acostumado, hoje a gente tem também o herói byroniano, que é aquele que a gente pode facilmente associar a alguns traços do Byron. E além disso, ele também não segue 100% dos padrões éticos e morais, mas mesmo assim ele consegue a torcida e a atenção do público. Complicado e perfeitinho. Mas voltando a analisar o comportamento dele. Outro ponto é que, diferente de comédias românticas e de novelas, o Edward, ele quer um relacionamento sério. Ele não foge para a solteirice. Depois de passar uma vida inteira sozinho, décadas sozinho, ele quer criar laços e se casar. Tô pronto pra isso há tanto tempo. O que eu faço? Faz alguma coisa boba, tipo, pega uma coisa que ele gosta e não devolve. Você pegou a mãe dele! Outro ponto é que Edward se refusa a fazer sexo com a Bella, indo contra aquele estereótipo de que o homem tem que ter essa constante, esse desejo viril por sexo. Isso faz com que a Bella até se questione: será que ele realmente se sente atraído por mim daquela maneira? E nesse momento, o Edward defende sua heterossexualidade, colocando ela acima da sua própria humanidade. Eu posso não ser humano, mas eu sou homem. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como se chama aquela parte amarela do ovo? É gemo, é? Eu não acredito que tu fez isso. Vou até sair daqui. Calma, é só uma brincadeira. No final de Eclipse, Edward finalmente pede a Bella em casamento. É nesse momento que ele percebe que, até então, ele queria que as coisas seguissem do jeito dele, porque ele acreditava que ele sabia o que era melhor para Bella. Did you follow me? I feel very protective of you. So you followed me. Já sobre a saga em si, a maior parte das críticas são sobre a presença de elementos machistas e deformadores da imagem da mulher, baseados em uma suposta submissão de Bella a um também suposto Edward, manipulador e dominador. O sexismo em Crepúsculo está longe de ser uma exceção na história da literatura, mas se você pretende acusar Crepúsculo por isso, também terá que jogar no lixo cerca de 40% da cultura ocidental. Isso não quer dizer que não possamos apontar as falhas de Crepúsculo, mas devemos considerá-las um grão de sal. Olha,
Eu achei que ela pegou bem leve aqui falando grão de sal. É claro que Crepúsculo não vai ser a única obra com esse tipo de narrativa, mas isso me lembra quando eu pedia pra minha mãe pra sair. Mãe, eu posso sair? Aí ela falava, não, Breno, sei o quê. Mas mãe, todo mundo vai. Aí ela falava, mas Breno, você não é todo mundo. E é sobre isso aí, tem cenas em Crepúsculo que a gente vê na hora e causa um estranhamento assim e não tem como, é difícil de deixar isso passar. Hey, did you do this to my truck? Bella, you have to understand. Your safety is everything to me. Jacob's not gonna hurt me. Mas mesmo tendo esse tipo de narrativa, Crepúsculo tem sim seus méritos. O Edward mudou a postura que ele tinha pela Bella, em que ele menosprezava as vontades dela, por exemplo. E a Bella, que foi dessa menina pra essa. Mentira. Ela também tem seus momentos. Ela foi de uma menina completamente insegura e dependente, que estava quase tirando sua vida para conseguir a atenção do cara que ela gostava, para uma menina confiante, foda. Mas enfim, eu particularmente acho muito legal que a gente chegou no momento em que a gente possa apreciar Crepúsculo, do jeitinho que ele é. A gente veio de uma época em que as pessoas tinham muito preconceito com a saga como um todo. Crepúsculo. Ah, Crepúsculo. Mas hoje, a gente pode até rir de algumas cenas, de tão toscas que elas são, meu Deus. Isso porque a gente finalmente percebeu que não tem que levar tudo tão a sério assim. É uma saga marcante, tem aquela cena de beisebol do balacobaco, é um filme histórico, divertido. Fez parte da minha infância, da sua e de várias outras pessoas. Mas é bom? Olha, Donnie Darko é considerado cult, mas cá entre nós, não é lá essas coisas também. Eu diria que ambos funcionam, cada um do seu jeito. Mas na hora de defender o que a gente gosta, a gente veste a camisa.